Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é sobre messianismo político. Nós vamos falar sobre o título de Defensor Perpétuo do Brasil que foi oferecido a Dom Pedro I pela maçonaria em 1822. Título esse que é tributário da tradição portuguesa, não é? Então, com esse programa, nós vamos tentar trazer algum esclarecimento acerca dessa temática, não é? Porque até hoje não existe efetivamente bibliografia no Brasil que se disponha especificamente a ilustrar, a elucidar de fato o que significa esse título, Defensor Perpétuo do Brasil, né? Que é uma titulação que foi dada pela maçonaria. O IMUB nós publicamos em 2017 uma obra chamada Manifesto ao Grão-Brasil, Império dos Impérios do Mundo, oferecido a Sua Majestade Imperial Defensor Perpétuo do Brasil, cujo autor é Antônio Barbosa Correia, né? Essa obra é uma obra muito curiosa porque ele liga o conteúdo da obra às profecias do Bandarra e a outros profetas. Muito pouca gente sabe que o título de Defensor Perpétuo oferecido a Dom Pedro I é um título da maçonaria, mas este título está completamente enquadrado dentro da tradição do messianismo ou do sebastianismo em Portugal. Mas é uma tradição pervertida, é uma tradição que rompe com a tradição portuguesa num determinado aspecto, não é? E instaura uma tradição messiânica maçônica, né? Antes de entrar em breves palavras no que é a obra, no que significa o título em si, eu vou dar uma explicação breve do que é o messianismo político. Então, este título que é oferecido a Dom Pedro I é um título de messianismo político. Isso não tem relação com a ideia do messianismo em Portugal, né? Então é preciso entender as diferenciações. Ora, a junção da filosofia, da teologia com o messianismo político é um tema central para entender o mundo de hoje, inclusivamente, sobretudo no que diz respeito à nova ordem mundial, não é? Por trás do messianismo político, o tema do messianismo é um tema religioso, é um tema ligado à tradição judaica, à tradição cristã, à religião judaica, à religião cristã e à religião muçulmana. Porque cada uma dessas religiões tem o seu Messias. Portanto, então, o tema do messianismo político é um tema do messianismo religioso transposto para o campo político, né? Então, o messianismo político é uma pessoa, ele não é Deus, tá? Mas ele vai trabalhar com a mesma carga simbólica religiosa e vai transmigrar isto para a política. Acontece que não é falado ao povo brasileiro, desde 1822, o Estado brasileiro e os cargos brasileiros foram implementados, e a política brasileira tem um modus operandi fulcral, essencial, nuclear, onde ela se move tendo como epicentro a temática do messianismo político. De tempos em tempos, o Brasil edita um messianismo político na forma de um presidente da República. Então é preciso entender por que o Brasil investe tanto na temática do messianismo político. Eu fiz uma aula aberta nesta quarta-feira agora, dia 3 de outubro de 2018, que está disponível no YouTube, uma aula de quase 3 horas, onde eu mostrei toda a ligação, né, dentro do que foi possível fazer, toda a ligação da temática do messianismo político com a maçonaria e com a forma como o Estado brasileiro foi estruturado. Portanto, caso você, nosso ouvinte, tenha interesse em se aprofundar um pouco melhor, recomendo que vá ao canal IMUB do YouTube e procure por lá esta nossa aula, tá certo? Bem, mas voltando aqui, então o tema do messianismo
surge dentro do âmbito religioso. E ele está embasado em 3 literaturas: a literatura apocalíptica, a literatura profética e a literatura sibilina. O tema do messianismo político, portanto, ele tem é uma temática religiosa transposta para o plano político, tá certo? Ora, por trás do messianismo político existe um projeto transcendental que promete uma mutação cósmica e uma transformação da condição do ser humano. Existe uma soteriologia. A soteriologia ela promete a salvação da humanidade por intermédio da destruição de um sistema qualquer. E essa promessa de redenção será conduzida pelo Messias. E esse Messias guiará a proposta de grupos específicos, né? Então, ao longo da história do Ocidente, nós tivemos, desses 2000 anos de história do Ocidente, nós tivemos inúmeros movimentos revolucionários messiânicos, políticos ou religiosos. Todos esses movimentos revolucionários pretendem deter os freios do destino espiritual da humanidade, assegurando à humanidade um futuro melhor. Então esses movimentos eles estão impregnados de uma pretensão profética, né, e de um sentimento de predestinação carismático histórico. Vários grupos globalistas, inclusivamente, têm feito a sua imagem, trabalhado a imagem de um governo mundial em cima do messianismo político, né? Vários grupos globalistas têm-se como o salvador da humanidade. Portanto, essa é uma temática necessaríssima de ser entendida, de ser conhecida, porque ao conhecer o caminho radicalmente transformista que esses movimentos propõem, né, e existe nesse caminho uma sede de transcendência. Então essas propostas messiânicas propõem um caminho reformista, eles reformulam o mundo, ao mesmo tempo eles acenam com uma sede de transcendência, e isso está na base da ideologia desses grupos, tá? O Brasil teve vários presidentes messiânicos, vários. Os 2 imperadores foram com característica messiânica e teve vários presidentes messiânicos. Eu cito somente os presidentes da Nova República, a partir de 1985. Foram messiânicos. Tancredo Neves, que não assumiu. Fernando Collor, Lula, Dilma Rousseff. E agora Jair Bolsonaro, se foi eleito presidente. Então veja que toda a Nova República ela foi construída em cima do discurso do messianismo político. Tá? Isso é um negócio gravíssimo, porque é preciso entender as repercussões e o que envolve esta temática e essa construção messiânica, não é? Que envolve a candidatura e o candidato. Então o Brasil teve vários presidentes messias. Essa eleição ilegal de 2018 tem 3 candidatos messiânicos concorrendo. Quer dizer, é Lula, Marina Silva e Jair Bolsonaro. Tá? Bem, Lula não está concorrendo como um candidato oficial, mas o tema do messianismo político que motivou todo o governo dele, né, e o governo da Dilma Rousseff continua à baila. Né? Bem, o que objetiva o messianismo político? Ele objetiva construir uma nova era, depois de um apocalipse forjado, dirigido por uma elite global que vai se autoproclamar um misto de rei e sacerdote. Portanto, essa elite vai fundir em si mesma os poderes temporal e espiritual. Esse messianismo político configura uma espécie de autoridade suprema, né? Esse Messias que está acima de Deus e acima do Estado. O Messias político é ele próprio Deus, na forma do Estado. Né? Então, para tanto, é preciso que o Messias venha com as suas propostas para alterar o Estado através das políticas partidárias. Todo Messias político ele é o arauto da implantação de um projeto de poder. E esse Messias, na condição de um líder supremo, ele assume, é revestido de um cariz inviolável de Salvador Redentor, que encaminha o povo para um novo tempo, sob os auspícios da sua liderança. Então o povo está em estado de sofrimento, o Messias vem e vai liderar o povo em direção a um futuro qualquer. O messianismo político ele pode ser natural ou fabricado, tá certo? Isso vai variar. Pois muito bem, feito esta brevíssima introdução aqui,
vamos passar aqui a obra. Ora, essa obra, Manifesto ao Grão Brasil Império, é uma obra muito curiosa, porque ela, a historiografia nacional brasileira, silencia, abjura ou distorce a história portuguesa, via de regra, né? E essa obra, ela dá notícia de coisas, de fatos relativos à história de Portugal e do Brasil, que a historiografia nacional simplesmente não quer falar, né? E essa obra baseia-se na literatura profética e nas crônicas portuguesas, para extrair dessas crônicas uma chamada ontologia mítica de Portugal, que é configurada no seu ponto nodal na chamada Teofania de Ouriques, sobre o qual eu já fiz programas, né, como matriz essencial de Portugal, que funda então a aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, em Ourique, no campo de Ourique. Essa aparição funda Portugal como um reino escolhido por Deus e cujos monarcas serão investidos de uma autoridade divina que vão manifestar um caráter messiânico providencial que será transladado ao imperador do Brasil, Dom Pedro I, em busca de uma legitimidade construída pelos próceres, pelos autores maçônicos da independência, que em sua maior parte eram membros da maçonaria, né? Então essa obra, Manifesto ao Grão Brasil Império, ela descortina as razões fundantes, que são pouco faladas no Brasil, mas que ilustram os reais motivos que levaram os maçons da independência, que é um golpe de Estado, a inaugurar um império no Brasil, né, que era território de um reino, o reino de Portugal, Brasil e Algarves. Quer dizer, existem várias lacunas na história brasileira. Se Portugal era um reino, por que o Brasil será chamado de império? Não faz sentido isso, né? Então, entretanto, quando a maçonaria dá o golpe de Estado da independência, ela cria um império. Qual é a razão, portanto, do Brasil ser um império a partir do momento que ele se separa de um reino? O império é uma estrutura político-administrativa muito maior do que um reino. Então, teoricamente, o Brasil não poderia ser império, o Brasil teria que ser um reino. Aqui já entra uma das razões que essa obra vai tratar, né, e que a historiografia brasileira simplesmente escamoteia, passa ao largo, não quer abordar essa temática, né? Ora, a independência brasileira, ao contrário do que ela aparenta, ela não é somente um ponto de ruptura com a coroa portuguesa. Ela vai carrear um modelo de poder que se pretende materialmente divino. Ela é uma proposta de governo que mescla imanência com transcendência e vai envolver essa proposta de poder numa mística profética e apocalíptica, onde o Brasil intenciona não somente romper com Portugal, mas o Brasil intenciona ser o novo Portugal nas Américas. O Brasil intenciona assumir para si a missão da Grey portuguesa vaticinada por Cristo em Ourique. Significa que, entre outras coisas, quando a maçonaria faz o golpe da independência e cria um império, a maçonaria não intenciona só romper com Portugal. A maçonaria intenciona ser o novo Portugal e destruir a história de Portugal. E ao mesmo tempo que ela vai destruir a história de Portugal, ela quer trazer essa história de Portugal ligada à cristandade para a maçonaria, né, para o imperador. Por quê? Porque o projeto da maçonaria é tomar o lugar da Igreja Católica no mundo. Então é preciso entender, e repito, esta aula que eu dei de quase 3 horas, ela explica com detalhe toda essa temática. Portanto, eu recomendo fortemente que você assista essa aula, que está disponível no nosso canal do YouTube. Ora, então quando o Brasil, quando a maçonaria no Brasil cria a ideia de um império, né, a batalha, a fala de Cristo em Ourique para o primeiro rei de Portugal, ele dá a Portugal uma missão de expandir a fé e o império. E Portugal torna-se o maior império cristão do mundo. Então, quando o Brasil rompe com Portugal, essa ruptura não é somente uma ruptura para criar um novo Estado. Não, pelo contrário. Essa ruptura intenciona que o Brasil traga para si
a missão portuguesa vaticinada por Cristo em Eurique. Ora, essas temáticas da missionação de Portugal são as temáticas que envolvem toda uma cadeia literária, toda uma política administrativa da coroa portuguesa, né, toda uma política monárquica da coroa portuguesa. São as temáticas que são estudadas nos temas do profetismo, da sebástica, do Quinto Império, né? Todas essas temáticas foram perseguidas por todo o Império. Então existe uma situação muito curiosa. Ao mesmo tempo que o Império do Brasil deseja ser um novo Portugal, o Império do Brasil, tudo que dizia respeito às temáticas proféticas, sebásticas e quinto-imperiais que ainda existiam dentro do Brasil e que mantinham o vínculo do Brasil com Portugal, o Império Brasileiro perseguiu essas temáticas e essas propostas de uma forma absolutamente violenta. Não é? O Império Brasileiro proibiu todas as manifestações culturais e manifestações literárias que faziam alguma conexão com Portugal. E todas essas manifestações e literaturas foram lançadas ao ridículo, ao descrédito. Elas foram banidas da política e da norma dominante da historiografia do Brasil até os dias atuais, né? Então a violência da censura do Império, a difamação em torno dos temas que cobrem toda a história de Portugal, já são por si mesmos evidentes de que algo se esconde por trás desse cenário, não é? Ora, essa obra do Barbosa Correia começa falando da Batalha de Ourique, e ele foca na visão de Cristo, né, que o primeiro rei de Portugal teve, Dom Afonso Henriques, e a partir do qual Portugal é nascido por ordem e graça de Deus, nascido como uma nação eleita por Deus. Então o Barbosa Correia parte dessa coluna vertebral e invoca as injustiças que as profecias do Bandarra têm sofrido por conta dos sebastianismos, que interpretaram mal a visão de Cristo antes da Batalha de Ourique por Dom Afonso Henriques, bem como fala que essa má interpretação da promessa do Senhor faz ao primeiro rei de Portugal, não é? Porque o que acontece? Quando Cristo aparece para o Dom Afonso Henriques em Ourique, ele fala, primeiro, que Portugal vai ter uma missão para espalhar a fé e o império para ajudar a igreja, não é? A expansão da fé católica. Além disso, o Cristo fala que vai olhar por Portugal por 16 gerações, considerando o rei 16 mais 1, o rei configura uma geração. Então, Cristo promete olhar por Portugal durante 17 gerações, né? E que após essas 16 gerações decorridas, Cristo voltaria a pôr os olhos sobre Portugal. Bem, o que vai acontecer? Quando nós vamos fazer um cálculo, o número 17 é o símbolo da arcatura numérica, ontogenética da nação portuguesa. Toda a história da nação portuguesa corre em torno desse número 17. É uma coisa muito curiosa, né? E inclusivamente, os números de monarcas, que foram 34 monarcas, distribuídos ao longo de 4 dinastias, né? Essa numeração toda sempre cai no número 17. Mas o que vai acontecer? Na história de Portugal, quando Cristo fala que vai olhar por Dom Afonso Henriques, vai olhar por Portugal por 16 gerações, o 17º rei de Portugal, segundo essa promessa de Cristo, então esse 17º rei é exatamente Dom Sebastião. Dom Sebastião é aquele rei que vai à África combater os mouros, né, e desaparece na Batalha de Alcácer Quibir. Quando Dom Sebastião desaparece na Batalha de Alcácer Quibir, abre-se uma vacância no trono português, em razão do monarca não ter casado. Como ele não casou, ele não deixou descendente. Então, isso levou a uma crise dinástica, né, a crise dinástica de 1580, e ao nascimento do fenômeno do sebastianismo. Mas veja, antes do fenômeno do sebastianismo, Portugal tinha o fenômeno do messianismo. Portugal teve reis messias
identificados com o messianismo antes, portanto, do sebastianismo português, portanto, desse evento de 1580, aonde a dinastia de Avis é interrompida, não é? Bem, então, com a desaparição de Dom Afonso Henriques, de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir, surge em Portugal um outro fenômeno messiânico, que é o fenômeno do sebastianismo. Então, Portugal tem alguns fenômenos messiânicos, o sebastianismo é um deles, tá certo? Bem, o que vai acontecer? Está junto com Dom Sebastião Jerônimo de Albuquerque, né, que é um nobre brasileiro. É este homem que cede o cavalo dele para Dom Sebastião. Ele está ali presente na Batalha de Alcácer Quibir, vê que Dom Sebastião não morreu em África, porque é isso que acontece, o rei português não morre em África, ele é capturado pelos mouros, e em Portugal existe a notícia, corre a notícia que o rei havia morrido, embora a nobreza, alguns nobres que participaram da Batalha de Alcácer Quibir, voltem a Portugal e dizem que o rei não morreu. Mas existe uma tramóia que está acontecendo em Portugal e abre uma vacância, diz que a dinastia de Avis acabou, que o rei havia morrido, fazem um enterro falso de Dom Sebastião e entroniza-se a coroa portuguesa, passa para a mão da coroa espanhola. E a coroa portuguesa fica sobre a mão da coroa espanhola durante 60 anos. Muito bem, em 1640, a nobreza portuguesa não se conforma da coroa portuguesa passar para a mão da coroa espanhola, não é? Então, em 1640, durante todas essas décadas, a nobreza portuguesa vai se revoltando e vai fazendo movimentos. Em 1640, a nobreza portuguesa consegue retomar a coroa, né, e entroniza o primeiro rei da dinastia de Bragança, que é Dom João IV, em 1640. Tá? Bom, então o Jerônimo de Albuquerque e outros que estavam presentes na Batalha de Alcácer Quibir, o Jerônimo de Albuquerque volta alguns anos depois para o Brasil. E ele fala que Dom Sebastião não morreu na Batalha de Alcácer Quibir. E aqui no Brasil cria-se, portanto, em cima, não de um mito, mas em cima de um relato fidedigno verdadeiro, que Dom Sebastião não morreu na Batalha de Alcácer Quibir. Jerônimo de Albuquerque é um dos donatários e um dos governadores de Pernambuco. Então, quando ele volta para Pernambuco, ele dissemina aquela informação de que o rei não morreu, né? E cria-se ali em Pernambuco, portanto, o grande mito do messianismo do retorno de Dom Sebastião. Ora, o maior estudioso do sebastianismo no Brasil, a maior autoridade brasileira em sebastianismo foi precisamente Ariano Suassuna. Eu tive a felicidade de conhecer o Ariano Suassuna pessoalmente. É um homem, meu Deus do céu, uma personalidade impressionante, o Ariano, né? Então não havia nada sobre o sebastianismo que o Ariano não conhecesse, né? E o Ariano falava também que o sebastianismo não era um mito, que aquilo era um relato fidedigno, e é mesmo. Muito bem. Hoje já existe em Portugal uma outra documentação que foi trazida à baila por Manuel Gandra, né, pelo pesquisador, pelo filósofo Manuel Gandra, que prova efetivamente que Dom Sebastião não morreu na Batalha de Alcácer Quibir, né? E existem outros documentos que ficaram na posse da Espanha, que mostram perfeitamente, e relatos em Veneza, relatos em França, que vão comprovando isso. O fato é, com a morte de Dom Sebastião, né, é entronizado a dinastia filipina, a dinastia dos Áustrias. Depois a coroa portuguesa volta para a mão dos portugueses, entroniza-se a primeira dinastia, que é a dinastia dos Bragança, e quando o primeiro rei de Bragança é entronizado, Dom João IV é entronizado como um Messias. O padre Antônio Vieira, inclusivamente, será um dos maiores propugnadores de que Dom João IV, de que é aquele personagem, né, que vai ser identificado com a promessa de Cristo em Eurique. Então retoma novamente a temática do messianismo. E a dinastia dos Bragança, como um todo, vai correr em cima também da temática do messianismo, né, e do sebastianismo. Bem, ora,
o que vai acontecer? Então existe, dentro da história portuguesa, por conta do evento acontecido em Ourique, a continuidade da monarquia, da missão monárquica, é diretamente uma missão que foi vacinada por Cristo em Ourique. E todos os 34 monarcas portugueses se propõem, portanto, a continuar essa missão. E eles continuam. Ora, o que vai acontecer? A maçonaria no Brasil, ela vai entrar em disputa com essa parcela messiânica de Portugal. E ela vai entrar em disputa com a ideia do messianismo religioso da própria Igreja Católica. Então, esta obra, Manifesto ao Grão-Brasil Império, ele fala que é um equívoco dos sebastianistas portugueses, porque os sebastianistas, ele diz que os sebastianistas, o equívoco residiria no fato deles estarem a aguardar a vinda do Messias português, nascido em Portugal, para, a partir de Portugal, instaurar o Quinto Império no mundo. Ora, então o Barbosa vai dizer que o Messias português seria um descendente de Afonso Henriques. Mas Portugal não é o solo sagrado aonde vai se dar a concretização do Quinto Império. Então o que ele fala? O local onde vai se dar a concretização do Quinto Império é o Brasil. Tá? E respaldado nas interpretações e nos cálculos que ele faz das profecias do Bandarra, o Barbosa Correia identifica o Messias, né, como sendo o imperador Dom Pedro I. É a partir desta identificação que decorre o título de defensor perpétuo, que é dado a Dom Pedro. Né? É um título de cariz marcadamente messiânico providencialista que foi conferido pela maçonaria. Então a própria titulação do novo monarca brasileiro confirma e afirma, portanto, a predileção divina pelo Brasil com a sua constituição para uma missão sagrada de concretizar o Quinto Império no mundo através da figura do imperador Dom Pedro I. Então veja, a maçonaria portuguesa dá um golpe de Estado e, além de dar um golpe de Estado, ela ainda toma para si a missão que havia sido destinada a Portugal e fala que não, que Portugal não tem nada a ver com isso e que o Brasil que vai concretizar o Quinto Império no mundo e que é o Brasil que vai concretizar o Quinto Império no mundo. Né? Ora, o próprio José Castellani, que é um autor maçônico, né, ele fala na página 38 da obra dele sobre a maçonaria. Essa obra chama-se História do Grande Oriente no Brasil, a maçonaria na história do Brasil. O Castellani afirma tacitamente que a independência do Brasil foi uma meta específica do Grande Oriente do Brasil. Tá? Bem, ele fala na página 38 que a proposta do título de defensor perpétuo do Brasil foi feita a 13 de maio de 1822 pelo brigadeiro Domingo Alves Branco Muniz Barreto. E as atas das diversas sessões do Grande Oriente do Brasil mencionam o fato. Portanto, antes de acontecer a independência do Brasil, já havia sido proposto dentro da maçonaria o título de defensor perpétuo do Brasil. São os maçons que estão afirmando isso. Né? Então, e há inúmera documentação maçônica que fala isso. O Castellani, na mesma obra, na página 50 a 51, ele fala que na 17ª sessão da Assembleia Geral do Grande Oriente, o maçom brigadeiro Domingo Alves Branco declarou que o augusto defensor perpétuo devia ser aclamado imperador do Brasil e não rei. E em seguida foi apresentado e eleito uma comissão encarregada dos festejos da aclamação, inclusive financiado pela maçonaria. Então veja que a maçonaria tinha decidido que o Brasil seria um império e a maçonaria tinha decidido que o título do imperador, para roubar a missão cristã de Portugal, seria transferido para o Brasil, né, no título de defensor perpétuo do Brasil. E mais, a maçonaria fala e concretizou, foi a maçonaria que montou toda o ritual e a liturgia
da aclamação de Dom Pedro, que foi um negócio completamente escalafobético, aquela aclamação. Nenhum monarca do mundo nunca fez aquilo ali. É uma inovação completa, um despautério atrás do outro, aquela aclamação e coroação de Dom Pedro, porque tem inúmeras inovações que os maçons inserem, né, naquele negócio. Então, toda a coroação, os festejos da aclamação, quem pagou os festejos da aclamação de Dom Pedro I foi a maçonaria. Foi a maçonaria que subsidiou a entronização do imperador do Brasil. Tá? Ora, Dom Sebastião, voltando um pouco, já tinha planos de instaurar o império em Portugal, que não era um império de conquista, era o chamado Império do Espírito Santo, é o Quinto Império, que estava consoante a tradição profética messiânica que abarca a história portuguesa. A tradição profética messiânica essa que havia sido delegada por Cristo em Ourique à monarquia portuguesa. Portanto, antes da independência brasileira, já circulavam ideias sobre o reino de Portugal transformar-se no império. E já existiam estudos de Dom João VI ser transformado no imperador. Então esse prognóstico é o resultado verdadeiro da transferência da corte para o Brasil e afirma Antônio Luiz de Brito Aragão e Vasconcelos, tá? Numa obra chamada Memória sobre o Estabelecimento do Império do Brasil ou do Novo Império Lusitano. Então, veja, o título que a maçonaria vai dar a Dom Pedro I, na aclamação, já existia dentro da documentação portuguesa, inclusivamente os estudos das armas de Portugal. A bandeira brasileira, que vai ser adotada pelo Império, que dizem que foi o Debré que construiu, não foi o Debré coisíssima nenhuma. A maçonaria roubou o projeto que já estava desenhado e apresentado a Dom João VI, da modificação das armas heráldicas do Brasil, e coloca aquilo como se tivesse sido feito e criado. Agora, aquilo era um esboço de projeto. Dom João não havia aprovado aquilo ali. O fato é, até a bandeira do Império, do suposto Império Brasileiro, que é uma monarquia fake, que surgiu a partir de um golpe de Estado, até a bandeira brasileira foi roubada. O projeto foi roubado e a maçonaria teve o desplante, sobretudo o senhor José Bonifácio, a quem é atribuído ser o autor ou o mentor daquela bandeira, não é? Até a bandeira brasileira foi roubada. Quer dizer, a história do Brasil é uma tragédia atrás da outra. É uma história de crimes, é uma história de vilipêndio, é uma história de roubo, é uma coisa verdadeiramente impressionante, não é? Agora, o que está em pauta aqui, o que importa, é entender isso. Quer dizer, a titulação do novo monarca, né, visa, portanto, alçar a maçonaria à nova religião, a nova categoria religiosa, ao mesmo tempo criar um império, trazer para o Brasil aquela missão sagrada que foi dada à monarquia portuguesa. Então a maçonaria não só dá um golpe de Estado, né? Esse golpe todo, essa tramóia toda, foi desferida por José Bonifácio e por Dom Pedro I, o que é absolutamente espantoso em relação ao personagem de Dom Pedro I, é que Dom Pedro teve uma educação principesca, né? Todos os reis de Portugal, todos os monarcas de Portugal sabem exatamente da história da Batalha de Ourique, né? Porque toda a educação portuguesa é feita em cima dessa missionação e dessa grei. E todos os reis portugueses seguiram exatamente essa missionação. Portanto, é mais do que espantoso Dom Pedro I, o príncipe regente, que teve aquela educação nos moldes portugueses. Ele sabia perfeitamente dessa história e, mesmo assim, ele se propõe a dar um golpe de Estado em cima da coroa, da qual ele era o herdeiro presuntivo. Quer dizer, a situação é anômala sob todos os aspectos. Dom Pedro admite ser coroado imperador, ele admite o título de defensor perpétuo,
né? Ele assume para si, portanto, um caráter messiânico providencialista, e ao fazer isso, ele abre uma guerra contra Portugal. Não é só uma guerra de poder temporal, é uma guerra espiritual, né? Porque ele forja a ideia, aceita que se forja a ideia que o país que vai concretizar o Quinto Império no mundo não é Portugal, não é a coroa portuguesa, é o Brasil. E vamos lembrar o seguinte, quando o Brasil estava unido a Portugal, então o Quinto Império seria uma concretização do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, segundo as profecias, aonde estava o Império Português, é o Império Português como um todo que seria o concretizador desta missão e desta grei. Portanto, quando a maçonaria dá o golpe de Estado em 1822, José Bonifácio e Dom Pedro I fazem isso, evidentemente que é a fraude da fraude da fraude, porque há uma promessa de Cristo em Eurique, no século XII, né, para a monarquia portuguesa, portanto envolvia o reinado. De modo que se você rompe com o reinado, a promessa não é extensiva àquele país. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, o Deus de Israel, que faz um pacto com uma aliança com as tribos de Israel, e depois vir a Índia, vir um outro poder e destronar o rei de Israel e dizer que o pacto da aliança de Deus foi transferido para a Índia, por exemplo. É a mesma loucura. É evidente que não. Deus, quando faz alianças, quando faz pactos, quando faz promessa, ele o faz dirigidamente. Portanto, sob nenhum aspecto, pode-se advogar a ideia de que essa titulação do monarca englobaria ou transformaria o Brasil num país predestinado para concretizar o Quinto Império. Então a história do Brasil, desde 1822, é uma fraude, né? Ora, então a titulação do monarca como imperador, como figura do imperador, o título adquire essa investidura. Ele tem um significado transcendente, só que esse significado só faz sentido quando você olha para a história de Portugal. É a história de Portugal que tem uma tradição profética e messiânica. Portanto, não faz o menor sentido você falar em imperador para o Brasil. A monarquia brasileira forja, assume, tenta roubar para si uma missão religiosa, a missão de expandir a fé e o império outorgada a Portugal diretamente por Cristo na Batalha de Ourique. Então o Brasil, com isto, o que ele pretende? Ele pretende ser a nova Jerusalém descrita no Apocalipse. A independência do Brasil e a consequente criação do Império do Brasil sobre todas as perspectivas constitui um acontecimento carregado de ambiguidades, de lacunas, de mentiras, de fraudes, que não deixam dúvidas quanto aos estreitos laços de conexão deste movimento com um projeto revolucionário, que foi orquestrado em sua grande totalidade pela maçonaria, cuja participação tem sido minimizada, silenciada ou desconsiderada pela historiografia dominante, né? E é preciso entender o seguinte: a independência do Brasil, ela assegurou a continuidade do poder da dinastia dos Bragança por conta disso. Porque eles queriam, na verdade, né, sem os Bragança, você não podia transferir a missionação da grei portuguesa. Há, inclusivamente, obras de discussão na altura que os maçons discutem. Nós vamos manter os Bragança ou vamos tirar os Bragança e entronizar um outro imperador, né? Inclusivamente, existiam os projetos de não entronizar Dom Pedro I, mas de entronizar um outro Bragança, um outro duque de Bragança, um ramo colateral ligado ao ducado de Bragança. Tá? Muito bem, eles acabam optando, por várias razões, por manter Dom Pedro I, sobretudo por conta disso, porque Dom Pedro depois poderia ir e roubar a coroa de Portugal, que era o projeto. O projeto era decretar o Império do Brasil, depois o Dom Pedro ir e pegar a coroa de Portugal para o Brasil.
Portanto, ele ia fazer um esquema inverso. E quem é que ia mandar? A maçonaria. Então, a maçonaria teria colocado a mão no maior império cristão do mundo. E esse maior império cristão do mundo, se o projeto revolucionário tivesse dado certo, estaria, portanto, sob controle, sobre a mão da maçonaria. Tá certo? Então, a independência do Brasil, ela assegurou o poder da dinastia de Bragança, por conta disto. Agora, ela é uma monarquia legítima por origem, no sentido de que há um Bragança. Mas a entronização dessa monarquia, as circunstâncias em que ela se deu, ela é carregada de ambiguidades e cuja legitimidade é mais do que questionável. Né? No entanto, e apesar de se manter a continuidade dessa mesma dinastia, as circunstâncias que vão assegurar a perpetuação dos Bragança no poder vão acrescentar uma série de inovações. E essas inovações todas vão romper, né, com a tradição portuguesa, não só naquilo que tange ao rito da investidura régia, bem como na apropriação e na introdução da temática profética milenarista do messianismo, no bojo do Império do Brasil. Então a independência do Brasil tenta assegurar um quádruplo aspecto ao imperador do Brasil, ou seja, o imperador do Brasil tenta-se assegurar a ele uma continuidade dinástica, uma legitimidade, uma soberania popular e um cariz messiânico providencialista. Isso tudo é forjado. Tudo é forjado. Né? Ora, então que o título de imperador, de defensor perpétuo do Brasil, ofertado a Dom Pedro I, foi sair de dentro da maçonaria, não resta dúvida. Está mais do que comprovado. Agora, quanto o projeto da maçonaria estava identificado com o tema da profética messiânica em Portugal, a ponto de trasladá-lo para o Brasil, isso é um assunto que merece melhores e acuradas pesquisas, sobretudo porque a maçonaria brasileira, sintomaticamente, diferentemente de muitas maçonarias do mundo, não abre os seus arquivos. Ela abre uma outra coisa, então ela impede os pesquisadores de pesquisarem os acervos reais da maçonaria, tá certo? E, evidentemente, os autores maçons que vão falar sobre a maçonaria, é claro que eles vão fazer um recorte e vão falar aquilo que eles querem que seja falado, mas a gente tem como, por vias transversas, perceber claramente que a maçonaria tem, evidentemente, uma grande intenção de apropriação desse negócio, né? Agora, a documentação é falha nesse aspecto. Bem, olha, então, a maçonaria decide qual vai ser o título de defensor perpétuo do Brasil, a maçonaria financia os festejos da aclamação, a maçonaria afirma que o cargo do Brasil, o Brasil será um império e não um reinado. A maçonaria decide tudo, né? Então, são evidentemente consabidas as ações políticas e sociais da maçonaria faziam parte de um movimento revolucionário, cujos objetivos em escala mundial eram a destituição das monarquias, a implantação da república e o combate à Igreja Católica. No caso específico dessas conexões internacionais com o Brasil, da maçonaria, né, é ilustrativa a obra do Castellani, que é um maçom, chamada Ação Secreta da Maçonaria na Política Mundial. E permanece como uma obra referencial desse projeto uma outra obra de Dom Vital, chamada Maçonaria e os Jesuítas, onde consta na íntegra um documento precioso chamado Instrução Secreta e Permanente da Venda Suprema, que foi lançado em 1819, portanto, antes da independência do Brasil, documento esse sobre o qual eu já fiz um programa de rádio, não é? Que foi emanado diretamente da Carbonária italiana para servir de norma e guia aos carbonários do mundo. A Carbonária é a grande loja que dirige a maçonaria, né? A Carbonária é o labirinto do Minotauro. O José Bonifácio era carbonário. Tá? Ora, concerne considerar também que o Castellani, na História do Grande Oriente do Brasil, ele afirma que o apostolado da Ordem Nobre dos Cavaleiros da Santa Cruz, que foi fundada por José Bonifácio, era uma organização nos moldes da Carbonária europeia. A Carbonária teve uma grande atuação política em cada país onde havia uma venda, né? E a organização era semelhante à da Itália.
Existe uma pesquisadora portuguesa chamada Maria Estela Guedes, que ela afirma que as várias ordens maçônicas, que entre as várias ordens maçônicas existe a carbonária, ou a chamada maçonaria florestal, né, que é a maçonaria da madeira. E integrante dessa carbonária funcionou em Portugal instituições diversas que são mencionadas por inúmeros historiadores, desde a segunda metade do século XIX. Né? Então essa sociedade dos jardineiros, ela atuava, por exemplo, em Coimbra. Né? E você tem inúmeros, nós temos assim muitos personagens, altos personagens da política nacional brasileira antes da independência e depois da independência, que estudaram em Coimbra e que participaram da carbonária. Portanto, já está mais do que documentado e rastreado a atuação da maçonaria no Brasil e em Portugal. Ora, para finalizar, então aqui, a continuidade no poder da dinastia de Bragança é, sob a perspectiva da maçonaria, uma jogada política. Ela precisa que aquela dinastia continue. Por quê? Porque ela, para dar uma ideia que não tem uma ruptura, né, e ao mesmo tempo para pegar para o Brasil, né, para fazer com que o Brasil assuma para si a missão que foi outorgada a Portugal diretamente por Cristo na Batalha de Ourique. Então o Brasil, se o golpe tivesse dado certo, emergeria como a grande nação que conduziria os destinos do mundo, porque seria a grande nação entronizada diretamente por Cristo. Só que acontece que Portugal nunca teve um projeto político de domínio mundial como tem a maçonaria. Nunca teve. Aquela atuação, aquela aparição de Cristo a Dom Afonso Henriques não faz com que Portugal crie um projeto globalista. A coroa portuguesa nunca teve projeto de expansão de hegemonia política. Então a ideia de império em Portugal é uma ideia cultural, sobretudo cultural. Ela não é uma ideia política. E ela não é uma ideia cultural no sentido de um marxismo cultural. Portugal não vai impor nada a ninguém. Nada. Né? Então, aqui o projeto que é desenhado pelo Império do Brasil, ele não tem nenhuma relação com a história de Portugal. É uma ruptura completa e é um projeto integralmente maçônico. Ora, a continuidade no poder da dinastia de Bragança, portanto, não pode ser desinserida do plano revolucionário da maçonaria, para criar uma conexão entre a consolidação do Estado Nacional, o processo de construção da nação e a identidade da nação. Então, vários fatores vão apontar para o fato de o Império Brasileiro ser a passagem para a implantação da República. E a presença dos Bragança garantiria essa transição, e garantiu mesmo. E despistou, essa presença despistava o objetivo real do projeto. Enquanto isso, o maçom José Clemente Pereira adverte e ameaça o príncipe regente a 9 de janeiro de 1822 e fala que faz o príncipe declarar a independência para que ele não ignore o fato de haver um partido republicano forte no Brasil que poderia intervir caso o príncipe não cumprisse o desejado. Então esse fato demonstra a existência de no mínimo 2 grupos maçônicos com objetivos completamente distintos agindo dentro do Brasil. Ora, o Barbosa Correia, por outro lado, essa obra dele é muito interessante porque ele menciona um grupo maçônico que intencionava manter uma união com Portugal. E ele menciona um outro grupo que, apesar de saber de uma linha profética, né, dessa linha profética portuguesa, teimava em alterar os rumos. Então essa obra que nós lançamos é uma obra importantíssima para entender uma parte muito misteriosa da história de Portugal. Tá? Uma das obras muito ilustrativas acerca dessa destinação do cariz messiânico, né, do imperador Dom Pedro I, cujo estudo, de certa forma, permanece intacto,
chama-se Elogio Histórico de Sua Majestade Imperial, o senhor Dom Pedro, Duque de Bragança, do Marquês de Alorna. Né? Dentre as inúmeras falas do Marquês, existe uma que cabe destaque, que é a fala de Dom Pedro, que ele já tinha abdicado da coroa do Império do Brasil e equipara Dom Pedro, equiparando Dom Pedro a Dom João IV, que é um rei assumidamente messiânico. Por conseguinte, essa obra indica que Dom Pedro tinha pleno e exato conhecimento da história de Portugal, bem como das ligações estreitas da história de Portugal com a profética e com o messianismo, tá certo? De modo que, aqui, para concluir, é preciso trazer à baila a seguinte informação. José Bonifácio era um leitor, um ávido leitor do padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira foi um dos maiores estudiosos de sebastianismo e profetismo em Portugal. É o padre Antônio Vieira que tenta forçar a nota para fazer coincidir ao governo do primeiro rei de Bragança, Dom João IV, uma predestinação messiânico-profética do Quinto Império. É o padre Antônio Vieira que forja mesmo. O padre Antônio Vieira inventa um negócio. No final da vida ele desmente aquilo que ele falou, né? Mas o projeto já tinha sido feito. Portanto, é muito pouco provável que o senhor José Bonifácio desconhecesse a história messiânico-profética, sobretudo porque José Bonifácio mora quase 40 anos em Portugal, né? E toda a história portuguesa. Não há um português que não saiba sobre a tradição de Eurique, não há um português que não saiba sobre sebastianismo e profética. José Bonifácio foi alto funcionário da coroa portuguesa, portanto ele conhecia de cor e salteado, sim senhor, esta temática, não é? Bem como a maçonaria, sobretudo a maçonaria portuguesa, não é? Então, evidentemente, o que vai acontecer com a história brasileira são esses descaminhos todos, não é? Mas enfim, fica aqui dito, portanto, que o José Bonifácio é o sujeito que cria a teoria que vai legitimar o golpe da independência, o golpe de Estado, que é a teoria do Brasil não foi colônia, e a maçonaria, juntamente com a maçonaria, eles vão criar inúmeras fraudes. Uma dessas fraudes é que o Brasil é o território do Quinto Império, a outra fraude é a cerimônia da aclamação, a outra fraude é a própria bandeira que eles criam para o Brasil, roubando os estudos da bandeira que estava sendo estudado apresentado a Dom João VI. E a outra fraude vai ser o título de defensor perpétuo do Brasil, porque essa fraude transfere para o imperador simplesmente um cariz messiânico providencialista que só era possível de ser aplicado aos reis portugueses. Então, o Império Brasileiro é uma fraude absoluta do início ao fim. Do início ao fim. É muito preocupante as discussões em torno do retorno da monarquia ao Brasil, porque, na verdade, isto que a maçonaria construiu em 1822 é uma fraude. Então, como é que se pode falar na perpetuação da fraude? Porque o Império é uma construção maçônica e a República também é uma construção maçônica. Ou o Brasil se livra desse câncer da maçonaria, ou esse país continuará sendo, sempre e cada vez mais, uma fraude atrás da outra. A história de Portugal não tem nenhuma relação com essa história que é fraudada e construída no Brasil a partir de 1822. É preciso, de fato, nós termos acesso às fontes originais e começarmos a estudar a história verdadeira do Brasil. Tá? E o messianismo que corre em Portugal não é um messianismo político como foi o messianismo maçônico.
não tem relação um tipo de messianismo com outro tipo de messianismo. Aquilo que é construído aqui no Brasil é um verdadeiro absurdo. Agora, é em cima desse mito do messianismo político e da ideia do Brasil como um país do futuro, que é uma ideia maçônica que vigora até hoje, que inúmeros presidentes messiânicos vão sendo construídos pela maçonaria ao longo de toda essa trajetória absolutamente insalubre e vergonhosa da República Brasileira. Então, os males que começaram em 1822, eles continuam sendo estendidos até o dia de hoje, sem exceção, continuamente, uma geração após a outra. Eles reeditam o mal, esse mesmo mal, essa mesma farsa, essa mesma fraude. É preciso dar um basta na fraude. Muito bem, vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a nossa programação. Um abraço.